A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Que Deus possa falar fortemente aos nossos corações, de uma forma muito especial, para aquilo que nós temos buscado da parte do Senhor. Deixa eu te perguntar, você sabia que temos todos algo em comum? E você sabe me dizer o que seria esse algo em comum? Eu quero te dar algumas dicas. Sem ele, nós não viveríamos. Ele está presente em todo o nosso corpo. Temos como doar parte dele, se assim nós desejarmos. Ele é vermelho e não azul. Eu acho que dá para descobrir o que é, né? Ficou fácil, né? Com essas dicas. O sangue, que é comum a todos nós. E o sangue é vermelho, não é azul. O azul é a história do homem quando ele quer enaltecer alguém, chamando ele de nobre de sangue azul. Mas o sangue do ser humano é sangue vermelho. E você sabe me dizer qual é o animal na Terra que tem a maior quantidade de sangue circulando em seu corpo? Eu vou te responder. São as baleias azuis, que são os maiores mamíferos, maiores animais existentes do planeta. O coração de uma baleia azul, só para você ter uma ideia, ele pesa 180 quilos. É o equivalente ao peso de um carro pequeno. E esses animais enormes, né, que vivem nos oceanos, eles têm no seu corpo aproximadamente 220 litros de sangue circulando no seu organismo. É muito sangue. E nós, homens, quantos litros de sangue você acha que o nosso corpo pode comportar normalmente? Quantos de sangue nós temos no corpo? Isso também vai depender das nossas dimensões corporais. Por exemplo, eu que sou um cara atleta, né, com esse corpo totalmente atleta, eu tenho no meu corpo aproximadamente de 6 a 7 litros de sangue. Mas como é que você sabe disso? Você tem que pegar o seu peso e multiplicar por 7% e você vai ter aproximadamente a quantidade de sangue que você tem no seu corpo. Ou então, uma pessoa de 70 a 80 quilos tem aproximadamente de 4,5 litros a 5,5 litros de sangue no seu corpo. Uma pessoa mais forte, uma pessoa mais avantajada, vamos dizer assim, ela tem mais sangue. Uma pessoa mais magra, ela tem menos sangue. E quando existe uma perda considerável de sangue, né? Vamos dizer, no caso de hemorragias, o que acontece? Segundo os cientistas, né, segundo os estudos, a hemorragia, quando ela gera uma perda de sangue grande, se você passar de 1,5 litro até 2 litros, aí a coisa começa a ficar muito preocupante, começa a complicar. E você vai precisar rapidamente de uma transfusão de sangue, porque caso contrário, poderá ser fatal. Então existe um limite em que o corpo pode perder sangue. E você sabe a razão por que as pessoas ficam pálidas quando elas perdem sangue, ou até quando doam sangue? Tem pessoas que doam sangue e fica pálida, branquela, né? Sabe dizer por que isso? Isso também é uma ação do organismo, porque chama-se, né, pela ciência de vasoconstrição, que é quando o organismo do corpo começa a redirecionar os sangues das áreas menos importantes para as áreas mais importantes. Então ele vai dar prioridade aos órgãos críticos. Veja como o corpo humano é maravilhoso, como Deus, né, nos formou de uma forma assim, fantástica, né? Tudo funcionando perfeitamente. Então é muito interessante tudo isso, né? Mas agora vamos para a Bíblia. E o que a Bíblia fala, o que ela nos diz a respeito de perda de sangue, ou de hemorragia, ou de fluxo de sangue? Nós vamos encontrar o relato na Bíblia de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, de fluxo de sangue. E para piorar a sua situação, a época em que ela vivia, a medicina não era tão avançada como é hoje, ela tinha suas limitações. Além do que havia também uma questão cultural de desprezo das pessoas tinham por quem estava doente ou sofrendo de alguma enfermidade de época, como se ela fosse contaminar as pessoas que se aproximassem dela. Eu quero te convidar então a gente falar um pouquinho, aprender um pouquinho dessa mulher e de qual foi a experiência maravilhosa que ela teve com Deus, né, e como foi, né, o agir de Deus na vida dela. E está relatado lá em Marcos 5, do versículo 24 ao versículo 34, assim diz a palavra do Senhor. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos
e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, no seu vestido, algumas passagens. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus, amém. Que maravilha. Mas vamos estudar essa palavra, entendê-la na entrelinha, o significado, o que Deus está falando, o que Deus está ensinando a respeito de cada versículo. Vamos tentar entender o problema dessa mulher e qual seria realmente a sua enfermidade crônica. Todos nós sabemos que toda mulher tem o chamado fluxo menstrual ou a menstruação, como é mais conhecido. E normalmente é o mais comum que o fluxo ele se inicie por volta dos 12 anos de idade de uma mulher. Às vezes há situações que começam mais cedo, outras situações começam mais tarde, mas a média é mais ou menos essa aí, de 12 anos. E isto ocorre numa duração de 3 a 6 dias, normalmente, a média, na grande maioria. Em outros casos, pode até durar mais, mas nesses casos que duram mais, é preciso de um acompanhamento médico, para saber quais os motivos, Então, assim, a mulher tem uns ciclos que podem ser longos e isso pode representar um problema, porque gera nela anemia, devido à grande quantidade de sangue que ela perde nesse período chamado período menstrual. Tá? E o que causa esse fluxo de sangue constante pode provocar também uma hemorragia constante. E o versículo 25 nos relata que o problema dessa mulher, citada na Bíblia, era esse. Ela tinha uma hemorragia constante. Ela tinha um fluxo menstrual que era muito longo e ela perdia muito sangue. Então o versículo 25 diz assim, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então ela padecia por essa enfermidade, por este problema, não era 12 dias, 12 meses, era 12 anos, 12 longos anos. Então observe que essa mulher citada na Bíblia, ela estava assim com uma enfermidade, ela estava doente, mas ela procurou ser curada, procurou todos os médicos na época. São 12 anos de sofrimento, longos 12 anos, e ela vinha perdendo nesse período sangue constantemente. Com certeza isso a deixava muito debilitada, muito prostrada. Sua enfermidade a afastava da sociedade, afastava do convívio das pessoas, afastava da sua família, afastava do seu trabalho, afastava da sua vida normal. Ela não tinha uma vida normal em virtude da sua enfermidade. E ela estava aprisionada por esta doença e totalmente esquecida das pessoas, esquecida do mundo, daqueles que a cercavam. Mas havia um que podia mudar a sua história, podia mudar o seu cativeiro, que podia libertá-la, era Jesus. Só que para ela conseguir chegar até Jesus, ela teria que superar um grande obstáculo, uma grande muralha. Está relatado lá no versículo 24, voltando 1. E foi com ele, com Jesus, e seguia-o uma grande multidão. Uma grande multidão seguia Jesus, apertava Jesus, ficava em volta de Jesus e era difícil das pessoas se aproximarem de Jesus. Veja que estamos falando que Jesus estava passando por aquele lugar e acompanhado dele estava uma multidão, uma grande multidão de pessoas. Ou seja, Jesus estava cercado por pessoas com todos os tipos de pedidos e de problemas. Todos estavam ali com o objetivo de receber de Jesus uma resposta, receber de Jesus um milagre, uma solução para o seu problema. Jesus não estava em um consultório para atender os seus pacientes, Jesus estava passando por uma rua, Jesus não estava, na verdade ele estava no campo aberto, passando lá pela cidade, pelos becos, pelas vielas, pelas ruas. Não havia uma secretária para anotar os pedidos das pessoas, o horário para ser atendido.
Era uma situação totalmente diferente do que nós vemos hoje nos nossos atendimentos. Aquela mulher dos fluxos de sangue não havia agendado nada com Jesus, horário com Jesus. Ela não ligou, passou tomando o telefone, Jesus, preciso falar com você, pode marcar um horário. Também não existia. Então ela tinha um problema a enfrentar para tentar a cura da sua enfermidade. Ela tinha uma muralha para enfrentar. Ela tinha uma multidão de pessoas para poder passar, para conseguir chegar próximo do Mestre. Ela não queria nem falar com o Senhor, ela queria chegar próximo do Senhor. E lá tinha uma multidão, cada um querendo apresentar a sua luta, a sua dificuldade, querendo resolver o seu problema e não se preocupando com o problema dos outros. Veja que para o crente nada é fácil. Tudo tem obstáculo, tudo tem luta. Até para conquistar um milagre existem desafios, existem provações. Aí o versículo 26 diz assim, que ela havia padecido muitos anos, né, indo de médico em médico, despendeu financeiramente tudo que ela tinha, todos os seus recursos, e nada disso resolveu, nada resolveu. O homem não tinha capacidade de resolver o problema dela. E a Bíblia nos relata que a causa ou o motivo não relata a causa nem o motivo da doença daquela mulher, o que gerou essa enfermidade. Nós não sabemos, nós sabemos que ela tinha a enfermidade do fluxo de sangue e nem que havia alguma esperança de cura dos médicos. Pelo que o relato da Bíblia, os médicos chegaram ao seu limite. Não havia nada que poderia ser feito, não havia como ser mudado, não havia solução para aquela mulher. Mas nós sabemos que ela passou nas mãos de muitos médicos em busca de uma cura, mas nunca conseguiu identificar uma cura. E a Bíblia não nos revela o seu nome, não se cita seu nome. Também fala que a mulher tinha uma enfermidade grave, conhecida por fluxo de sangue. Isso sabemos, mas o nome dela não. Não sabemos nem se ela tinha família. Então era uma doença causada por uma hemorragia sanguínea. Isso também é conhecido pela ciência de hoje como hemorroísa. Eu também pesquisei para entender. Hemorroísa. E o que é hemorroísa? Isso significa o seguinte, é uma mulher doente e a sua doença é de origem ginecológica, caracterizada pela perda constante de sangue. Ou seja, ela está sempre menstruada. Ela sempre está naqueles dias normais em que a mulher menstrua, mas só que no caso dessa era constante. Então o sofrimento dessa mulher era muito grande, era discriminada pela sociedade duplamente, pela sua doença, que era na época incurável, e pela discriminação, porque as pessoas se afastavam dela totalmente. Apesar do seu sofrimento, em momento algum, ela deixou de ter fé, e ela ouviu falar de Jesus. A palavra diz que ela ouviu falar de Jesus. E que ele estaria por perto, que ele estaria passando pela cidade. E ela acreditava que Jesus poderia curá-lo, mesmo não conhecendo intimamente a Jesus. Mas ela acreditava que ele ia passar por perto. Havia ali então uma esperança. Meu irmão, minha irmã, nós temos hoje o privilégio de podermos ter essa intimidade com Cristo, de estar perto de Cristo, de buscar a Cristo, a liberdade de expressão, a liberdade de cultuarmos a Deus. Naquela época havia uma grande luta, uma grande perseguição dos homens e mulheres de Deus. Nós não passamos por isso no Brasil, nós temos que agradecer a Deus por isso. Então o versículo 27 diz que ela ouviu falar de Jesus. E ouvindo falar de Jesus, quando ele passou por aquele lugar, diz que ela veio por detrás, ela não foi pela frente. Havia uma estratégia, porque pela frente ela enfrentaria mais fortemente a multidão. Então ela foi por detrás do Jesus para tentar chegar perto do Mestre. E ela não conseguiu chegar totalmente, mas ela conseguiu alcançar a um ponto de tocar as vestes de Jesus. Ela não atravessou na frente de Jesus, mas ela decidiu buscar socorro à sua enfermidade de uma forma que ela conseguisse chegar próximo ao Mestre. E essa forma foi vindo por detrás do Senhor. Então Jesus estava olhando para frente, andando para frente, e ela veio por detrás e tocou nas vestes. Então Jesus não olhou para a mulher, não olhou quem vinha por detrás, e ela veio e tocou nas suas vestes. E ela sabia que seria muito difícil de se aproximar de Jesus, porque haveria muitas pessoas lá, e elas poderiam até tentar impedi-la de se aproximar de Jesus, em virtude de estar todos muito próximos naquela multidão. Mas o seu coração bastava apenas um toque, e o milagre aconteceria. Quem sabe não havia naquela multidão pessoas que até desejariam jogar ela do lado,
tirar dela a esperança, tirar dela a fé, né? Aquele que é mandado, né, pelo nosso inimigo para tirar de nós toda a nossa esperança de um milagre do Senhor. Às vezes chega falando, que você é curada, que isso, milagre, sai fora, você não tem nada, você não vai ter milagre não. Vai saber se as pessoas não a criticavam, a Bíblia não relata isso, eu estou aqui divagando o que poderia acontecer. Né? As pessoas tentando tirar a esperança dela, jogando para ela situações de, você aí não tem solução não, seu problema aí morreu, você é uma derrotada. Não me diga que nós já não passamos por isso, de pessoas tentando nos colocar por baixo, de Satanás usando de estratégia para nos desanimar. Claro que aconteceu, o diabo faz isso o tempo todo, para nos colocar prostrado, mas eu quero que você saiba, que você ouça, que levante sua cabeça, que há um que se importa sim com o nosso problema, com a nossa luta, e esse homem se chama Jesus, o Filho de Deus. Aquela mulher sabia que haveria um grande obstáculo, dificuldade a ser vencida para chegar até Jesus. E essa muralha precisava ser transpassada. Essa muralha cercava ao mestre, impedindo que ela se aproximasse, que ela pudesse tocar, abraçar ao mestre. Mas isso não foi suficiente para que ela perdesse a sua fé e a certeza de chegar até o Senhor. Em nenhum momento ela desistiu. Por isso que eu te convido a não desistir, irmão. Busque a resposta em Deus, a cura no Senhor, a libertação daquele que pode operar milagre em sua vida. Veja que essa mulher diz lá no versículo 28, porque ela dizia assim, se tão somente eu tocar nas vestes, eu sararei. Só tocar, ela não falou, vou agarrar a veste do Senhor. Não falou isso, eu vou pular em frente do Senhor, eu vou abraçar meu Senhor. Não, ela falou, só tocar, eu vou ser sarada. Porque ela tinha certeza que somente Jesus poderia curar as suas feridas. E nós temos que ter essa certeza que somente Jesus pode curar as nossas feridas. Ela não esperava uma palavra do seu mestre, nem seu olhar, nem um abraço, mas ela acreditava que apenas um toque sua vida mudaria. Às vezes nós ficamos esperando que algo grandioso, sobrenatural aconteça em nossas vidas, mas o operar de Deus é diferente. Nós conseguimos conquistar aquilo através da fé. A fé daquela mulher era tão grande, tão poderosa, que somente o toque a fez receber virtude do Senhor. A sua fé é tão grande, tão poderosa, que somente um toque você receberá a virtude do Senhor. Virtude essa que é cura, que é libertação, que é transformação, que é bênção. Apesar de todas as dificuldades em se aproximar do Mestre, ela não desistiu. Por isso, meu irmão, não desista de buscar a tua bênção, de conquistar a tua bênção. Se esforce. Tem de bom ânimo, mulher e homem valorosos. Aí o versículo 29 diz que logo secou a fonte de sangue daquela mulher, ou seja, a hemorragia foi estancada, a hemorragia parou, secou, e ela sentiu no seu corpo que ela estava curada. Ela não precisou passar por nenhum médico para confirmar isso, nem para fazer novos exames, não precisou mais correr atrás de médicos homens, porque o maior médico de todos, que é o Jesus, a curou da sua enfermidade. E esse mesmo médico é quem vai te curar da sua luta, da sua enfermidade, meu irmão e minha irmã. Quando Deus opera em nossas vidas, nós sabemos de imediato que o milagre está em nossas mãos. E o Espírito que moveu naquela mulher é o mesmo que se move hoje em nossas vidas, que opera o milagre de transformação e cura. Aí o versículo 30 diz que Jesus viu que saiu virtude dele. Conhecendo que a virtude de si saíra, ele se voltou para a multidão e falou, quem me tocou nas minhas vestes? Jesus não precisou falar com aquela mulher para ela ser curada. Não foi necessário uma oração do mestre, não foi necessário ele impor as mãos, não foi necessário ele falar em línguas, não foi necessário sacrificar novilho no altar. Lembra da passagem de Naamã, que o profeta nem recebeu Naamã, mas mandou lá o teu servo, falou, vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Deus não precisa de pirotecnia, nem de holofotes para operar milagre em nossas vidas. O milagre vem através da nossa fé, veio através da fé daquela mulher. Aquela mulher sabia de quem estava ali, era o Filho do Deus vivo que tudo fez, que tudo formou, para que nossos pecados fossem perdoados. E somente ele poderia libertá-la. Jesus sabia que saiu de si virtude. Sabe o que significa sair virtude? É graça, é misericórdia, é amor, é libertação, é cura, é tudo
que Deus pode nos dar e oferecer, e a presença de Jesus já representava virtudes sobrenaturais naquele lugar, e que representa na tua vida. Aí no versículo 31, os discípulos, né, para variar os homens, né, ele responde para o mestre: vês que a multidão te aperta e tu dizes quem me tocou? Mas Jesus estava olhando com os olhos espirituais e os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles fizeram um questionamento como homens carnais e não como espirituais, apesar de andarem com Jesus. Ainda não tinham um entendimento maduro de que as coisas de Deus confundem o mundo. É claro que havia muitas pessoas ao redor de Jesus. A palavra já diz isso, a palavra já relatou isso, e todos tocavam no Mestre, seja por detrás, por estarem próximos, seja porque queriam sentir o Senhor, queriam tirar algumas palavras do Senhor, mas existe uma grande diferença em relação ao objetivo do porquê você toca no Mestre, no Senhor. Na maioria das vezes, o toque em uma pessoa pode ter outros significados pelo homem. Sentir a pessoa, mostrar que você está ali, ou é por acidente, ou por estar no mesmo local muito próximo, para cumprimentá-la. E são os toques que nós sabemos que existe e o significado do mundo. Mas existe uma diferença do toque daquela mulher, do objetivo do toque daquela mulher, que estava expresso no coração dela, que estava expresso nas suas lágrimas, que estava expresso nas suas dores, que estava expresso no seu clamor. Ela tinha fé que somente o toque a curaria. Ela reconhecia Jesus como Filho de Deus, mesmo sem ainda ter vivido o milagre do Senhor. Ela se humilhou na presença do Senhor, ela se esforçou de uma forma descomunal para chegar próximo do Senhor, mesmo com a sua fragilidade, mesmo com a sua pouca força, mesmo com a sua doença. Ela se esforçou para tocar ao manto do Mestre. Ela não agarrou o manto, mas apenas tocou. E ela sabia que isso era mais do que suficiente para o milagre chegar na sua vida. Jesus sabia que alguém diferente, especial, com muita fé, receberam um milagre, porque ele diz que saiu dele virtude, saiu dele milagre. O que nós estamos esperando para viver os milagres do Senhor? Por que a gente ainda não toca nas vestes do Senhor? Então vai, levanta e toque nas vestes do Senhor. Não importa a luta, a dificuldade. A Bíblia nos relata que Jesus sabia que alguém receberia um milagre no meio de tantas pessoas, no meio de tanta gente. O fato de seus discípulos não tiverem discernimento, entendimento, e seus olhos estavam olhando só para coisas carnais e não espirituais, não mudou o que aconteceu naquele lugar. Havia naquele lugar um movimento espiritual, um movimento gigantesco da parte do Senhor, porque o próprio Deus estava lá. O próprio Filho de Deus está lá, o próprio Senhor está em nossa casa, está na presença da nossa família, está na nossa igreja, na nossa vida. Há nesse lugar, em nossa casa, em nossa empresa, no seu carro, onde quer que você esteja, um movimento espiritual. E temos que ficar atentos. O que a Bíblia fala, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus estava operando naquele lugar, mas muitos estavam lá e nem percebiam isso. E nem recebiam um milagre, porque não havia fé. Eles estavam preocupados só de saber quem é que estava passando por ali. Mas nós temos que aproveitar os momentos com o Senhor e tocar nas vestes do Senhor com fé. Aí o versículo 32 diz, e ele olha em redor para ver quem fizera isso, quem o tocou. Não sabemos quantas pessoas estavam próximas de Jesus, a Bíblia não relata, mas era uma multidão. Mas sabíamos que era uma multidão, e no mais daquele lugar havia alguém que fazia diferença. Tinha naquele lugar alguém que fazia diferença. Alguém com coração quebrantado, alguém com coração humilde, alguém buscando um milagre, alguém cheio de fé. Alguém cheio de fé. Aí o versículo 33 diz então que a mulher sabia o que tinha acontecido. Claro que ela sabia, ela tocou, ela viu a ser curada. E ela, tremendo e temendo, ela honrava a Deus. Ela sabia que estava face a face com Cristo, Filho de Deus. Então ela se aproximou e aí ela falou, não. Ele diz que ela se aproximou, a primeira coisa que ela faz, ela se prostrou aos pés do Senhor. Ela se prostrou ao Filho do Rei. Ela se prostrou a Cristo Jesus. E confessa ao Senhor que fora ela que havia tocado. Veja que a primeira coisa que aquela mulher faz, primeira coisa que ela faz, ela se humilha aos pés do Senhor, porque ela se prostra
Em seguida, ao prostrar-se, o que acontece? Ela confessa. O primeiro, ela reverencia. Em segundo, ela confessa. Em primeiro, ela honra o Senhor. Em segundo, ela confessa. Em primeiro lugar, ela reconhece Cristo como Filho de Deus. E segundo, ela confessa. Ela reconhece o Senhor, como Jesus Cristo, como o único Deus, Senhor e Salvador. E o seu temor era de alguém que sabia que ela estava frente a frente com o Filho do Altíssimo. Em um gesto humilde, ela se aproxima, não diz uma palavra, mas apenas se prostra ao pé do Senhor. E somente depois dela prostrar é que ela abre a boca. E ela confessa o seu ato. Ela confessa que foi ela que tocou nas vestes do Senhor. É o mesmo que confessar Jesus como Salvador. É a mesma coisa. É o sinônimo. Ah, não está escrito isso. Não está, mas olha pelo lado espiritual. É o que a Bíblia está relatando. Ela se prostra e confessa. Ela se prostra e confessa. Quer ser salvo? Se prostra aos pés do Senhor. Quer ser curado? Confessa ao Senhor. E o milagre acontece. Ela se ajoelha aos pés do Mestre e confessa ao Senhor. Eis a diferença. Eis a diferença. Eis as palavras que libertam. Eis que a boca tem que confessar Jesus Cristo como o Filho de Deus. E a sua fé curou de toda a sua enfermidade. Aí Jesus responde para ela: filha, tua fé te salvou. Vá em paz e seja feliz, viva uma vida sã, uma vida normal, curada. Olha que bênção. A palavra de Cristo sela o milagre. A palavra de Cristo carimba o operar de Deus. Aquilo que ela vinha buscar, nem o inferno, nem um homem pôde impedir de acontecer. Tentou, como sempre, mas caiu por terra no nome de Jesus. E ela recebeu não somente a cura, ela recebeu muito mais que a cura. Não, mas não está escrito isso na Bíblia. Lê nas entrelinhas, está escrito sim. Ela recebeu a cura, ela teve as correntes da sua vida quebrada, ela teve as portas da sua vida aberta, ela teve uma vida abençoada, Jesus mudou a sua história, ela não seria mais motivo de discriminação, seus sonhos poderiam ser novamente vividos, ela foi salva em nome de Jesus. Está escrito isso na Bíblia sim, é só você ler atentamente, deixar o Espírito Santo te mover o coração e te mostrar isso. Então, se nós olharmos essa palavra, nós vamos encontrar 5 pontos importantíssimos a destacar, a guardarmos no nosso coração. Primeiro dele, nenhum homem ou médico conseguiu resolver o problema daquela mulher. E nem vai resolver o seu, se Cristo não intervir, se Cristo não entrar. Porque somente Cristo poderá ajudá-lo, somente o Mestre poderá curá-lo, somente Cristo tem como nos dar a vitória. Tenha isso na sua mente. O segundo ponto importante, ela ouviu falar de Jesus. Não precisou de manchetes e nem propaganda. E ela sabia que passaria por aquele lugar. Alguém que poderia mudar sua história. E ela não perdeu essa chance. Ela não perdeu essa oportunidade. Então, irmão, não perca a oportunidade que o Mestre está te dando. Se você está ouvindo esse culto, está ouvindo essa palavra, existe um motivo que Jesus quer que você ouça para tocar na tua vida. E eu quero te convidar a conhecer a Jesus de uma forma diferente, com intimidade, porque somente Jesus pode vir ao nosso socorro. O terceiro ponto, importantíssimo, ela venceu um grande obstáculo para conquistar o milagre. Uma grande provação. Servir a Deus é passar sim por provas. E diariamente, para chegarmos à presença do Mestre, teremos que enfrentar uma muralha de pessoas, uma muralha de dificuldades, uma muralha de situações de luta. O crente enfrenta a cada passo o seu desafio, mas nós temos a certeza da nossa vitória, porque nós somos provados todos os dias. O quarto ponto importantíssimo, e um dos mais importantes, era a fé daquela mulher. Sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Somente a fé nos dará direito à bênção. Não vamos precisar de holofotes, nem de ações de pirotecnia para recebermos o milagre, mas a fé. Temos que ter a fé, temos que exercitar a fé, porque aí Deus opera. E Jesus operou no silêncio, sem falar nada para aquela mulher. Ela apenas tocou nas suas vestes. E é isso que Deus quer. Toque nas vestes. E quinto e último ponto a destacar, Jesus conhecia aquela mulher. Claro que conhecia.
como te conhece também. Jesus conhece todas as coisas. Com certeza Jesus conhecia quem havia ali tocado, mas Cristo quis mostrar ao que estava ao seu redor que ali tinha uma pessoa que fazia diferença. Ali tinha uma mulher de fé. Ali tinha uma pessoa que foi com o propósito de buscar o seu milagre e conquistou o seu milagre. Jesus poderia muito bem apontar para ela e chamar ela pelo nome. Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Mas por que ele não fez isso? Porque ele queria que acontecesse daquela forma, para que as pessoas vissem o quanto é importante a fé. A boca precisava confessar o Cristo como Filho de Deus. O seu milagre está completo quando nós confessamos, quando nós buscamos ao Senhor e quando nós acreditamos que somente Ele pode entrar com a solução em nossas vidas. Então abraça essa oportunidade, porque Cristo está passando, está perdendo tempo aí, vai lá e toca nas vestes do Senhor em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, te agradeço por essa palavra abençoada, por essa palavra que tanto nos encheu agora, Pai querido, com teu Espírito, com alimento espiritual, Senhor. Que possamos ter a fé dessa mulher, Pai. Que através dessa fé possamos tocar as vestes do Senhor, Pai querido, e receber a nossa bênção, a nossa cura, a libertação, Pai, aquilo que buscamos da parte do Pai. Abençoa cada um que está ouvindo este culto, assistindo este culto, Senhor, que ele possa ser cheio de fé, Pai, que possa ter uma vida transformada, que possa ter uma experiência íntima com o Senhor, que o Senhor possa operar e abençoar a cada vida, Pai, em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.